Na escuridão silenciosa do além, quando a alma abandona o corpo e começa sua jornada para o outro mundo, ela encontra uma figura envolta em mistério, com cabeça de chacal e olhar penetrante. Ele não fala, ao menos, não da forma como estamos acostumados, mas tudo ao seu redor sussurra justiça, transição e destino. Ele é o guardião dos mortos, o mestre das passagens, o julgador das almas. Seu nome ecoa através dos séculos, Anubis. Mas afinal, por que Anubis é o juiz dos mortos? Como esse deus de aparência sombria se tornou o árbitro entre a salvação e a condenação? Prepare-se. Hoje vamos atravessar as areias do tempo e os corredores da morte para entender o papel divino de uma das figuras mais marcantes do panteão egípcio. A origem de Anubis, nascido entre a vida e a morte. A origem de Anubis é tão complexa quanto as mitologias que o cercam. Segundo algumas versões, ele seria filho de Néftis, a deusa das sombras e da noite, e de Osíris, o deus da vida e da fertilidade. Mas há uma versão alternativa que o coloca como filho de Ra, o deus do sol, o que mostra sua conexão tanto com a luz quanto com a escuridão. Seja qual for sua verdadeira linhagem, uma coisa é certa: Anubis nasceu para habitar o limiar entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Ele não pertencia totalmente a nenhum dos dois, e talvez por isso tenha sido escolhido para ser o condutor das almas, o embalsamador divino e o juiz silencioso das consciências. O peso da alma, o ritual da psicostasia. Quando um egípcio morria, sua alma não era julgada por um tribunal como os nossos. Em vez disso, ela passava por um ritual sagrado, conhecido como psicostasia, ou o julgamento do coração. Nesse ritual, Anubis desempenhava o papel crucial. Ele retirava o coração do morto, o colocava na balança e o pesava contra a pena de Maat, a deusa da verdade, da justiça e da ordem cósmica. Se o coração fosse mais leve ou igual ao peso da pena, a alma era considerada pura. Mas se fosse mais pesado, repleto de mentiras, arrependimentos e injustiças, a alma era devorada por uma criatura horrenda chamada Amit, um monstro com corpo de leão, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo. E quem conduzia todo esse julgamento? Quem equilibrava a balança e zelava pela justiça? Anubis. A cabeça de chacal, um símbolo de poder e medo. A imagem de Anubis com cabeça de chacal não foi escolhida por acaso. Os chacais eram animais associados aos cemitérios. Eles rondavam tumbas, escavavam sepulturas e viviam nas fronteiras entre a cidade e o deserto, assim como Anubis rondava os limites entre os mundos. Para os egípcios, o chacal simbolizava tanto proteção quanto desequilíbrio. Anubis, ao adotar essa forma, incorporava o poder de manter os mortos protegidos de profanadores e de guiar suas almas pelas trilhas áridas do além. Era um lembrete visual do que acontecia quando se desrespeitava o equilíbrio da vida e da morte. O primeiro embalsamador. Poucos sabem, mas Anubis foi considerado o primeiro embalsamador da história egípcia. De acordo com os mitos, quando Osíris foi morto por seu irmão Sete e teve seu corpo esquartejado, foi Anubis quem recolheu os pedaços e os embalsamou, criando assim o ritual da mumificação. Esse ato não foi apenas um gesto de honra, foi um ato de magia sagrada. Anubis, ao realizar o embalsamamento, garantiu que a alma de Osíris pudesse seguir sua jornada no mundo espiritual. A partir desse momento, todos os ritos funerários egípcios passaram a invocar o nome de Anubis, pedindo sua proteção durante o processo. Ele se tornou o padroeiro dos embalsamadores, o senhor das tumbas e o guia das almas perdidas. Guardião dos túmulos e das verdades ocultas. Anubis não apenas julgava, ele guardava. Guardava os túmulos dos reis, dos nobres e dos anônimos. Guardava os segredos da mumificação. Guardava o silêncio dos mortos. Em muitas tumbas, encontramos sua imagem desenhada nas portas ou nas paredes. Não como um aviso,
mas como uma bênção silenciosa. Os antigos egípcios acreditavam que, ao invocar Anubis, seus entes queridos estariam seguros, mesmo no reino das sombras. E isso nos leva a uma questão essencial. O julgamento de Anubis não era apenas punitivo, ele também era protetor. Seu objetivo não era condenar, era garantir que somente os puros pudessem continuar sua jornada. A justiça invisível de Anubis. Enquanto deuses como Osíris, Ísis e Horus atuavam em grandes mitos cósmicos, Anubis agia no silêncio. Ele era a justiça invisível. Não exigia oferendas extravagantes, não travava guerras nem punia cidades. Sua justiça era individual, era íntima, e é justamente isso que o torna tão fascinante. Anubis representa a ideia de que, no fim, cada um de nós será julgado por nossos próprios atos, pesados contra a verdade universal. Uma justiça que não depende de dogmas ou de sacerdotes, mas da balança entre o que fizemos e o que deveríamos ter feito. O Guia do Além. Anubis como psicopompo. O termo psicopompo vem do grego e significa guia de almas. Em muitas culturas há figuras que conduzem os mortos até o outro mundo, como Hermes, na mitologia grega, ou Xolotl, na Azteca. Anubis é o equivalente egípcio. Ele acompanha a alma desde a morte até a sala da balança, até a travessia do Nilo espiritual, e só a deixa quando seu destino final é selado. Para os egípcios, morrer era o início de uma jornada perigosa, e Anubis era o companheiro confiável nessa travessia. O legado de Anubis no imaginário humano. Mesmo após o declínio do Antigo Egito, Anubis não desapareceu. Sua imagem continuou viva em textos esotéricos, em grimórios medievais, em filmes, livros e até jogos. Hoje, Anubis representa mais do que um deus egípcio. Ele é o símbolo do julgamento silencioso, da passagem inevitável e da justiça imparcial. É a certeza de que tudo será colocado em equilíbrio um dia, mesmo que os olhos humanos não possam ver. Talvez o maior ensinamento de Anubis não seja sobre a morte, mas sobre a vida, porque ao pesar o coração contra uma pena, ele nos pergunta: como estamos vivendo agora? Nosso coração está leve ou está pesado com o que carregamos? Anubis, o juiz silencioso, continuou observando. Não com olhos de punição, mas com olhos de equilíbrio. Porque no fim, todos teremos nossa alma colocada na balança. E agora que você conhece a história por trás do Deus dos mortos, você está preparado para o julgamento? Se você gostou desse mergulho na mitologia egípcia, deixe seu like, se inscreva no canal Entre Deuses e Homens e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E me diga nos comentários, qual outro deus da mitologia você gostaria de ver aqui?